E além de ter essa questão do DAX, do Tabular Editor, a gente também tem o DAX Studio. O Tabular Editor é mais para a parte de modelagem, de você criar um modelo. O DAX Studio é mais para você trabalhar nessa questão de você conseguir melhorar a performance de queries, conseguir identificar possíveis gargalos e coisas mais nesse sentido. Então, geralmente você vai usar o DAX Studio, né, depois que o seu modelo já está construído, depois que ele está operacional, né, por assim dizer. Esse aqui é o DAX Studio. Basicamente, você tem alguns controles bem interessantes. Aqui vocês estão vendo que ele já abre para mim direto o modelo do Power BI. Tem até uma versão nova que saiu agora, né? Versão 2.16.1. Aqui, por exemplo, a gente tem o Query Builder. Se você não quer, está com preguiça de fazer o Evaluate, escrever query na mão, você tem o Query Builder. Simplesmente você vai arrastando os campos para cá. Então, por exemplo, Date Key, Fact Internet Sales, por exemplo, Sales Amount. E aí você clica no botão de Run, ele vai lá executar. Então ele vai executar lá dentro do nosso modelo e vai retornar aqui dentro do Results. E aqui ele está rodando a nossa query. Aqui ele vai trazer o resultado normal, da mesma forma que a gente traria dentro do Power BI, né? Uma vantagem grande que eu vejo dentro do DAX Studio é o fato de você clicar nesse botão de Edit Query e ele gerar para você a query que ele está utilizando para fazer essa consulta. Então isso para mim, pelo menos no meu dia a dia, isso me ajuda bastante, porque eu tenho às vezes várias pessoas criando relatórios em cima dos modelos que eu crio, e a pessoa chega e me fala, cara, eu estou com um problema de performance num relatório. Então, em vez de eu ter que pegar todos os parâmetros que ele está utilizando, quais os filtros, e eu montando isso, às vezes a pessoa usa, sei lá, 20 colunas, 15 measures e 10 filtros. Cara, só para eu simular o ambiente da pessoa, eu vou gastar 5, 10 minutos, até colocar todos esses filtros, tudo que ela está fazendo, né? O que é mais fácil? Eu peço a pessoa para rodar a query no DAX Studio, ela já me manda essa consulta DAX. Simplesmente eu copio e colo e já jogo no meu DAX Studio para poder analisar, né, essa query que está performando mal e de fato conseguir fazer um trabalho de performance em cima disso, né? Então, isso é uma das vantagens que eu vejo do DAX Studio. E uma outra vantagem que a gente vai conseguir enxergar, eu acho que eu vou até abrir isso aqui pela análise, que o Power BI está pesando pra caramba essa VM aqui. Agora ele retornou o dado, né? Eu vou fazer... tá. Coisa que é bem legal. Isso aqui a gente tem o histórico das queries executadas aqui, né? Você consegue ver. E aqui eu vou habilitar a opção de Server Times, tá? A gente habilita essa opção aqui e a gente roda de novo. Porque agora, quando eu habilito essa opção aqui, ele me dá vários insights para eu tentar identificar aonde que está o meu problema, ou até mesmo em qual medida que eu consigo quitar esse possível problema aqui. Então, vou dar um Run Query, vou rodar de novo. Demorando bastante para rodar aqui, né? Porque quando a gente habilita o Server Timings, ele vai falar para a gente, por exemplo, se o nosso problema está no Storage Engine, que é o SE, né? Storage Engine geralmente é o tempo para você carregar esse dado e jogar ele para o storage, para a memória do Power BI, ou se é no Formula Engine, que é mais a parte de processamento de cálculos, que seria basicamente o DAX, né? O Storage Engine pode ser ou um Direct Query que está bem ruim, né? Que está bem lento, ou pode ser também por exemplo, o Formula M, que está muito pesado. E o Storage e o Formula Engine geralmente é algum DAX, alguma coisa que está pesando, né, dentro do seu ambiente. Aguardar aqui, está fazendo cross join, por isso que está demorando um pouco para processar, está retornando, sei lá, 1 milhão de linhas. E o bom é que aqui a gente vai conseguir saber, na verdade, se ele está agarrando no Storage Engine ou no Formula Engine. E uma outra coisa que eu gosto bastante também, ó, que ele trouxe, a gente vai olhar o Server Times, ó, ele demorou aqui 30 milissegundos para rodar essa query, sendo que o Storage Engine foi 23 milissegundos, ou seja, o meu problema não está no meu banco de dados que está lento, o meu problema não está, por exemplo, em alguma Fórmula M, o meu problema está aqui no Formula Engine. Então, isso aqui é algum DAX, alguma query que eu estou fazendo, pode ser um join errado, pode ser um produto cartesiano, alguma coisa nesse sentido.
E aqui é legal que ele mostra também quais são as queries que foram executadas, né? Até sumiu o negócio. Ele mostra quais são as queries que estão executadas. Ele tenta montar como se fosse um SQL a partir daquela fórmula DAX que você está rodando, né? E aí fica fácil até de você tentar identificar onde que ocorreu esse problema ou não, olhando a query SQL que ele gera para você. Eu vou rodar de novo aqui, que por algum motivo ele sumiu. Vou até limpar o cache e rodar de novo. Então isso ajuda bastante você talvez tentar identificar o que pode estar causando aquele problema. A gente vai ver ali que quando a gente for identificar esse problema aqui que fez demorar 30 segundos para rodar isso daqui, provavelmente alguma coisa relacionando a Fact Internet Sales com a tabela de date. Por causa desse cross-join, que até quando eu mando rodar ele me dá um alerta, né? Que ele vai fazer um cross-join entre as duas, porque são tabelas diferentes. Então, isso por aqui, a gente vai conseguir saber que o problema que está demorando 30 segundos é nesse segundo select, que é essa relação entre a tabela de date com a minha fato principal. Por aqui também você consegue formatar, né, fórmulas DAX, então ele ajuda bastante também para você até escrever queries DAX, né? Então isso é bem interessante. E eu vou mostrar também a última coisa sobre o DAX Studio. Aqui a gente está vendo, ele está demorando aqui, essa parte que ele faz o select da date, por causa dessa questão do produto cartesiano. Aqui ele está falando que está retornando 29 mil linhas, mas quando a gente vai olhar aqui embaixo, ele está retornando no meu conjunto de dados 1 milhão de linhas. Então aqui a gente consegue ver que talvez seja esse aqui que está causando esse grande problema, né? Uma outra coisa legal que a gente também consegue observar aqui é essa questão aqui, que ajuda também, isso aqui é interessante para você analisar o seu modelo, que aqui, na verdade, a gente não consegue, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui uma coisa que dá para fazer também, esse botão de View Metrics, que ele está desabilitado porque a gente está rodando a query ainda. Deixa eu cancelá-la aqui. A gente vem aqui em Advanced, View Metrics. Esse View Metrics, ele vai analisar o seu modelo e vai falar para você qual a cardinalidade de cada uma das tabelas, o tamanho das colunas, o tamanho total da tabela, qual que é o encoding, né? O encoding é muito importante para você definir como que ele vai comprimir o seu modelo. Então, por exemplo, colunas que são mais valores, especialmente decimal e double, ele deveria estar utilizando o encoding value em vez do hash. Isso diminui bastante o tamanho do seu modelo e do dicionário também. Você consegue ver, por exemplo, as tabelas com maior cardinalidade, as tabelas e as colunas com maior cardinalidade. Lembrando que modelos tabulares, o que mais impacta no tamanho da tabela é a cardinalidade, né? Cardinalidade das colunas e das tabelas, especialmente das colunas, né? Então, isso aqui é muito útil para você identificar como que você consegue reduzir o tamanho do seu modelo. Modelos menores, geralmente, são mais rápidos também, né?